O tema da minha pregação hoje é retribuição, bondade e paz. Romanos 12, 17. Vamos ler o 15, né, o que eu preguei semana passada, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Daí o verso 17 e 18 que eu vou expor nesta noite. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Até aí está bom. Semana passada eu falei principalmente sobre a importância de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E eu deixei bem claro que chorar com quem está triste é fácil. O difícil, o antinatural é nos alegrarmos com aquele que está alegre. Por quê? Porque isso vai contra a nossa natureza. Você vê, às vezes, o seu vizinho, o seu parente conquistando talvez aquilo que você almejou conquistar. E você se esforçou talvez durante anos e não conseguiu. E de repente você está lá vendo o cara que não é nem crente, conseguindo o que as suas mais altas aspirações não conseguiram. Neste princípio, Paulo diz para nós: se alegre juntamente com ele, participe da alegria do próximo. E aqui no versículo 17, que eu vou expor hoje, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. O primeiro princípio, são só dois, é o seguinte, põe ali, por favor. Não retribua o mal com o mal. Só que nós precisamos entender isso de forma bem prática. Imagine que, de fato, alguém faça algo terrível para você. Quando eu digo não retribuir o mal com o mal, não é a pessoa que fala mal de você no Facebook e você, queria responder, mas não vou. Não, é algo mal de verdade. Entenda-se por roubo, por adultério, por homicídio. Algum parente, eu imagino, alguém matar algum parente, deve ser terrível. E neste contexto, o que fazer a esse respeito? É justamente aí que Paulo vem dizer para mim e para você: não pague o mal com o mal. E como eu tenho dito nas últimas quartas-feiras, este é um mandamento que o ser humano, sem Deus, ele jamais vai conseguir fazer. É necessário que de fato você seja crente, cheio do Espírito e da plenitude do Espírito. Porque se for aquele crente mais ou menos, ainda não conseguimos. É necessário muito virtude que venha de Deus para que nós consigamos obedecer o que Paulo nos ordena aqui. Não retribuir o mal com o mal. Por quê? Porque desde Adão, o instinto natural do ser humano é o quê? Bateu, levou. Não é? Recebemos o mal e queremos quase que imediatamente pagar na mesma moeda. Seja com inimizades, seja por conta de interesse próprio, seja porque nos ofendeu, ou aquele ditado que muitos dizem: olha, a melhor defesa é o quê? É o ataque. Ou seja, a pessoa falou mal de nós, fez o mal para nós, não podemos nos calar. Mas é justamente o contrário que a palavra do Senhor ordena a mim e a você. O verso 17 é só mais uma explicação do sermão da montanha. Lembra quando Jesus explica lá em Mateus 5? A qualquer que te ferir a face direita, o que faz? Dá um no meio dele. Não. Aquele que te ferir na face direita faz o quê? Vira à esquerda. Talvez a maioria deve ter acompanhado, pelo menos é o que eu tenho ouvido. Nesses últimos dias, está um bafafá danado nas redes sociais a respeito daquele especial de Natal, daquele grupo de humor que não tem nada de humor, chamado Porta dos Fundos, sobre Jesus gay, Jesus que toma um porre, e esse monte de coisa. Os irmãos estão vendo, né? Estão nesse mundo que eu vivo também, espero. E daí, as pessoas às vezes perguntam: pastor, o que nós como cristãos temos que fazer diante de uma situação dessa? Porque estão de forma bem clara e explícita, zombando da nossa fé. Como nós devemos proceder? Sabe de que forma? Deixando eles fazer o que eles querem. Pastor, seu louco. Como assim? Exatamente. Não podemos nos ofender com esse tipo de coisa. É claro, né? A gente fica mal. Mas vamos fazer o quê? Vamos retribuir o mal com o mal. Vamos pagar na mesma moeda. Isso que eles estão fazendo não é perseguição. Isso sempre teve. Ao longo da história, isso não tem nada a ver com perseguição. Isso eu chamo, por mais que alguns às vezes possam divergir da minha opinião, eu chamo de liberdade de expressão. Pastor, mas eles estão falando que Jesus é homossexual,
que Jesus bebia e que um monte de coisa. Liberdade de expressão é justamente para a pessoa falar o que ela quer, inclusive besteiras e blasfêmias. É claro, eles vão se dar conta diante de Deus, com certeza. O que nós temos que fazer é orar para que eles se arrependam. Agora, alguns cristãos chegam ao absurdo de dizer o seguinte: olha, o governo precisa intervir numa situação dessa. Não pode deixar. Já que o governo é conservador, o governo precisa intervir e não deixar eles falarem esse tipo de blasfêmia contra a fé cristã, porque, querendo ou não, a maioria do nosso país é cristão. É claro que isso é um absurdo, o governo não tem que intervir. Não pode intervir. Por que não pode intervir? Porque imagina o seguinte: se o governo ele é conservador, então que se espera que ele intervenha diante de assuntos como esse. Mas vamos colocar que daqui a 4 anos troque o governo novamente. E entra de novo o governo do Partido das Trevas, governo de esquerda. Eles também vão querer intervir nos nossos pontos de vista. Por exemplo, muitas das vezes não querem deixar nós pregar aquilo que nós pregamos. Que o homossexualismo é pecado, que se não se arrepender vai para o inferno, que adultério é pecado, que casamento até que a morte o separe. Então, se nós dissermos que o governo tem que intervir, eles também vão usar a mesma coisa. Qual que é a forma mais fácil de eu e você agirmos? Diante de uma situação dessa, o protesto que nós como cristãos devemos fazer, não retribuir o mal com o mal, orar para que eles se arrependam, e se você quer fazer um protesto que funcione, sabe o que você faz? Cancela a Netflix, meu irmão. O protesto que mais dói é o protesto que dói no bolso. Você pode escrever um monte de coisa na internet, seus imundos, escrever um monte de coisa. Cancela a assinatura para você ver. Pelo menos, a última vez que eu vi, parece que 4 milhões de pessoas tinham cancelado. Eles começam a sentir. É assim que funciona. Perseguição verdadeira não é porta dos fundos perseguindo crente dizendo que Jesus é gay. Perseguição verdadeira é o que acontecia com os profetas, que falavam a verdade e morriam. É o que acontecia com os apóstolos, que Paulo foi apedrejado, dado como morto. Tiago foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Perseguição verdadeira é o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Perseguição verdadeira é o que nós vemos hoje acontecendo no Oriente Médio. Chega lá e abra uma Bíblia para você ver. E diga que você é cristão. Sabe o que vai acontecer com você? Morreu. Isso é perseguição. Agora, porta dos fundos dizendo que Jesus é baitola. Meu Deus do céu. O esquema não dá nem ibope para esse povo. Porque quanto mais se fala, mais eles crescem. Em outras palavras, o que a Escritura está nos ensinando aqui é que se alguém age mal com você, o grande perigo é eu e você reagirmos de forma instintiva e automaticamente. Bateu, levou. E o que Paulo vem ensinar para nós é o seguinte: não. Fizeram mal a você? Para. Não haja com a cabeça quente. Fizeram mal a você? Pare. Pense bem no que você vai fazer. Pense na forma justa que você deve agir. É assim que deve acontecer conosco quando alguém fazer o mal para mim e para você. O que Paulo está ensinando aqui é nada mais nada menos que o seguinte: pense no efeito que a sua reação vai produzir nos outros. E nos outros eu não digo apenas nos cristãos, mas inclusive naqueles que não são cristãos. Porque você sabe, quando um crente é ofendido, o povo fica só assim, né? De zóio. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Até os anjos eu fico imaginando. Nossa, quero ver igual o que o pastor vai fazer. Xingaram ele. O povo fica tudo ali esperando. Como que ele vai agir? Como que eles vão agir? Daí muitos, às vezes, pensam de forma errada. E tem aquela seguinte frase, aquele seguinte princípio dentro de si: eu não me importo com a opinião dos outros. Isso é um erro. Você deve se importar com a opinião dos outros. Sempre devemos levar em consideração a opinião dos outros, não em relação a nós, mas principalmente em relação ao cristianismo. Porque quando nós fazemos algo errado, quando nós retribuímos mal com mal, agimos de uma forma inadequada, as pessoas não vão rotular por nome o Joãozinho, crente fulano da Resgatar. Não, vai falar o crente, o discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, todos nós carregamos um nome. Eu lembro que durante anos, desde soldado na Força Aérea, eu ouvia dizer: olha, tome cuidado quando você for embora para sua casa com essa farda, porque você não é o soldado fulano, você é um militar da Força Aérea. E se você fizer uma caca no meio da rua, não vão dizer que foi o soldado Joãozinho. E é isso que acontece. Nós estamos fardados, na verdade, com a justiça de Cristo. Então, tudo aquilo que nós fazemos vai reverberar
não contra nós apenas, mas contra o nosso comandante, contra aquele a quem nós representamos. Os de fora julgarão a mim e a você, julgarão todo o conteúdo da mensagem cristã por aquilo que eles veem em nós, pelas nossas atitudes. Você sabia que cristão, por mais que para nós esteja no aumentativo, mas o significado de cristão é pequeno Cristo? Quando aquelas pessoas em Antioquia começaram a mexer com os apóstolos, dizendo, os cristãos aí, eles estavam tirando sarro, dizendo, as miniaturas de Cristo aí, ó. Sabe o filho que parece com o pai? Eles estavam mais ou menos dizendo isso. Olha lá, tudo igualzinho aquele carpinteiro de Nazaré. Então, olha a importância. Nós somos vistos como os pequenos cristos. É isso que as pessoas veem em nós. O mundo está o tempo todo nos vigiando. Ou seja, eu e você temos o poder de levar o nome de Cristo ao lugar onde ele deve estar, o lugar santo nas alturas, através do nosso comportamento, ou nós também podemos, de forma errada, jogarmos o nome do Senhor na lama, por conta do nosso mau procedimento. Então eu e você temos que sim, diante daquilo que nos fazem de mal, pensar, a minha atitude de bate-pronto, ela vai glorificar o nome do Senhor, ou ela vai denegrir a imagem do nosso Deus? Se nós não devemos, por um lado, nos envergonhar do Evangelho, como diz Paulo em Romanos 1, não também devemos, por outro lado, ser uma vergonha para o Evangelho. Porque muitos cristãos batem no peito e dizem, eu não me envergonho no Evangelho. Mas você também pode bater no peito e dizer que você não é uma vergonha para o Evangelho? Que lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua empresa, lá com seus amigos, o futebol, que talvez ninguém é cristão, você pode bater no peito e dizer que o nome de Deus é glorificado através de sua vida? É isso que você devemos fazer, não agir com base em nossos instintos ou sentimentos. Porque o que está envolvido aqui não é o meu e o seu nome, é a honra do nome do nosso Deus. É por isso que você não pode ter aquele princípio dentro de si dizendo, o que eu falo mesmo, eu sempre falo o que eu penso. Não, você pode falar o que você pensa, mas você precisa pensar muito antes de falar. Você não tem o direito de falar o que vem na telha. Sabe por quê? Porque você não é um ser humano isolado, você não é uma ilha. Você faz parte de um coletivo, de uma tropa que dá a devida responsabilidade, que na verdade segue os princípios de um comandante. Esse comandante é o Senhor. Então você não é um ser isolado que você pode agir da maneira que você quer. Você leva um nome, meu irmão e minha irmã. Todos nós levamos. Não é assim que funciona? Quando pastores roubam, o cara é pilantra, sem vergonha. O cara rouba a igreja. O cara é salafrário, o cara adultera, o cara sai com as irmãs da igreja. É só aquele pastor que fica mal falado ou é no geral? Tá vendo? Olha os pastores aí, não fala assim pra você lá no serviço? Aí ó, fica dando dinheiro pra pastor, o que eles estão fazendo? Estão gastando seu dinheiro com outra mulher. Pastores honestos são rotulados por conta de pastores picaretas. E é claro, olha, meu filho, eu lembro uma vez, ele disse para alguns amigos deles, meu pai é pastor. O seu pai é ladrão? De bate-pronto. A gente é rotulado por conta do erro dos outros. E não pense que só o pastor, é claro que você também. Quando os crentes aí fazem burradas, o que eles dizem? É os crentes. Não é o fulano lá da Assembleia, o fulano lá da Metodista. Não, é os crentes que estão fazendo burrada. Quando vemos aqueles cultos que parecem loucura, o pessoal deitando, babando, virando piroleta para tudo que é lado e ninguém entende nada e gritaria. O que o pessoal diz? Os crentes são loucos. Dizem de forma geral. Todos nós somos rotulados. Portanto, não há uma melhor maneira de mostrar que eu e você somos filhos de Deus do que cumprindo aqui o versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos. Ou seja, não haja de forma natural, de forma impulsiva, por mais que às vezes a vontade é grande. Eu sei que às vezes a vontade é... Pastor, a Bíblia diz, bater na face direita, vira à esquerda, mas a vontade é dar um no meio. Eu sei que a vontade é grande, mas eu e você precisamos nos conter. Normalmente eu sou bastante xingado quando eu coloco algumas coisas no Facebook. E essa semana, eu coloquei ali, põe ali, por favor. Os erros de português que está aqui, eu só copiei o que estava lá no Face, tá? Então, não foi eu que escrevi. Eu estou lá escrevendo sobre a importância de nós nos revoltarmos contra os falsos pastores, contra os hereges, contra aqueles que não falam contra o pecado. E eu coloco um argumento.
E a pessoa ela sempre vem com o argumento ad hominem. O que é o argumento ad hominem? É quando a pessoa não tem base para desconstruir o seu argumento, ela começa a desconstruir você. Você diz lá, olha, pastoras não existe. Ah, mas sua mãe é homem? Não tem nada a ver um negócio com o outro, né? É exatamente esse é o argumento ad hominem. Mas e você? O que você está fazendo aí? Hã? Você visita o hospital? Você faz tal coisa? Não, calma aí, e o argumento aqui? Eles começam a dizer, mas não sei não, hein, pastor? Será que você não mete a mão na igreja? Não, mas meu argumento, aqui, você vai falar sobre o argumento? Isso é o argumento ad hominem, quando a pessoa, em vez de desconstruir o argumento, ela desconstrói o argumentador. E eu estou lá e escrevi sobre a importância de nos revoltarmos com ira santa sobre esses falsos profetas. E olha aí que maravilha, né? Não coloquei o nome da moça ali para preservar ela. Ela disse assim, besta. Começa bem, né? Oh, Deus, hein? Besta. Isso não é coisa que se fica fazendo em rede, não. Quer aparecer, coloca uma melancia no cabeção. Vai cuidar da sua igreja. Não entendi o que ela disse com isso, mas vamos lá. Vai cuidar da sua igreja. Não sei se me conhece, né? Descendente cearense, não sei, mas vamos lá. Deve conhecer. Besta, vamos lá, de novo. Isso não é coisa que se fica fazendo em rede, não. Quer aparecer, coloca uma melancia no cabeção. Ele colocou na cabeção, né? Vai cuidar da sua igreja e de sua pregação e deixe os outros em paz. Se você está cuidando da vida dos outros, deve estar sem tempo para cuidar da sua vida. Bobão. Vontade minha, instintivamente, era o quê? Porque você está cuidando da minha vida, então cuida da sua. Não é? Eu estou lá. Sabe o que eu faço? Eu oro. Senhor, afasta de mim o velho homem. Misericórdia. Me livra. Eu tento agir totalmente contra a minha natureza. Eu respondi, né? Obrigado pelos elogios, vírgula, querida, exclamação. Expliquei depois o que eu queria dizer com base em outro artigo. Só fiz isso à vontade. Essa vez eu me contive, tem hora que eu não consigo. Mas a gente tem que se esforçar para não agir de forma natural. A não retribuir o mal com o mal. Em Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, fica fácil de entendermos. Jesus explicando, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Ou seja, calma aí, te ofendeu, ofenda. É o mesmo peso e a mesma medida. Calma aí, o fulano falou isso de você, fala dele. Te traiu, traia. Jesus vem explicar então. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo. O que Jesus está fazendo quando ele diz eu, porém, vos digo? Ele não está criando uma nova legislação. Ele está explicando o entendimento errado que os fariseus tinham a respeito da lei. Apenas isso, ele não está inventando nada novo, porque ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, então ele não podia estar fazendo algo diferente do Antigo Testamento. Ele está apenas dando a explicação adequada, e ele diz, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, vou dar a interpretação correta, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Ou seja, está pedindo isso aqui, dá dois. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso aqui era algo específico dos soldados romanos, que por direito, o soldado romano, funcionário de Roma, se você, por exemplo, se você estava indo no sentido Taubaté e você se encontrasse com o policial, ele tivesse com a mala dele, ele poderia falar assim para você, ô fulano, leva minha mala para mim 1 milha, né, 1 quilômetro para lá, pra você entender. Você tinha que levar, era o direito do soldado romano. Aí Jesus vem e diz, calma aí, pediu para você andar 1 quilômetro, não, vai 2 de uma vez, deixa na casa deles se possível, faz um Uber lá a pé. Não tem problema não. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Uma que em nenhum lugar do Antigo Testamento você vê isso aqui. Odiarás o teu inimigo, isso era um entendimento errado. Próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Acabou com a gente, né? Mas é isso que eu e você devemos fazer, jamais retribuir o mal com o mal. E o segundo e último princípio para encerrar? O segundo princípio é o seguinte:
Buscar a paz não é se eximir de brigas. Eu coloquei brigas entre aspas ali, né? Você não vai sair do cu no tapa com quem está mexendo com você, não. Pelo amor do santo Deus, hein? Deixa eu explicar primeiro. Versículo 18 de Romanos 12 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. O que significa isso? Se possível. Alguns têm o seguinte entendimento: se vocês puderem ter paz com as pessoas, beleza. Se puder, né? Mas se não puder também não tem problema, não. Não é esse o entendimento correto. Lembrando, tem uma frase que eu sempre digo de Agostinho, que é a seguinte: naquilo que é essencial, deve haver unidade. Naquilo que não é essencial, deve haver liberdade. E em todas as coisas deve haver caridade. Ou seja, o que é essencial, nós não devemos abrir mão. O que não é essencial, a gente precisa, sim, aprender a ceder, a dar o braço a torcer. Por quê? Porque não é algo central. Por exemplo, na igreja há coisas que não são relacionadas diretamente com a centralidade da fé cristã. Como, por exemplo, vamos pintar a igreja. Pastor, que cor? Uns vão falar amarelo, outros branco, outros verdes. Alguém vai ter que ceder. Agora, porque não pintou da cor que você queria, você vai ficar bravo? Isso é um tipo de coisa que não é central. Então podemos ceder, não só na igreja, claro, no casamento. Vai sair, eu quero ir para casa da mãe, eu quero ir para o shopping. Vai para casa da mãe, fazer o quê? Não tem outra alternativa, né? Leva a esposa lá. Agora, cor da parede. Eu tenho alguns parentes que são adventistas e às vezes eu vou comer lanche com eles. E eu sei que eles não comem carne de porco. X-bacon, meu Deus, eles não sabem que eles estão perdendo. X-bacon, torresminha, é divino esse negócio. Eu sei que não tem nada a ver. Mas por respeito, quando eu estou com eles, eu peço ao salada. Fazer o quê? Eu fico olhando o bacon fritando aquele negócio. Ai, Deus, fica para a próxima. Minha mãe, às vezes, eu tenho que levar ela em algum lugar, ela pede para eu levar. E toda vez que a gente vai sair, ela fala, vamos orar. Só que ela só gosta que ora com o carro parado. Eu falo para ela, mãe, não faz diferença. Não, aí está na dúvida. Não, a gente não orou, para o carro. Encosta, paro, faz oração, sai com o carro. Esse tipo de coisa a gente tem que relevar. Fazer. Agora, você acha que Jesus só ora? Porque, imagina, 110 por hora, você está orando, a palavra está rapidinho voando para trás, assim, Deus não ouve, né? Só que tem que ter paciência, tem um tipo de coisa que a gente tem que aprender a ceder. Tem que aprender. Principalmente a pai e mãe, aprenda isso. Pai e mãe, você tem que sair no prejuízo direto, não tem como. Você vai querer ficar mudando lá, já está com 60, 70 anos, seu pai e sua mãe. Não, pai, essa mãe. Meu pai, ele coça a orelha esquerda com a mão direita, ele coça assim, ó. E eu sempre falo, pai, não é mais fácil essa mão aqui, ó. Ah, deixa eu. Tá bom. E meu pai, ele é bem forte. E sabe, eu estava com outro carro antes desse, o carro era bem velho. Esse é velho também, mas aquele era mais. Aquele outro carro para fechar a porta, ó, pá! Senão não fechava a porta do negócio. Esse aí não, você pega um palmo assim, toque, já fez, maravilha. Eu tô lá, ele sai do carro, pau! Meu pai, por favor, esse carro aqui, né? Só, eu mostro para ele, só de pertinho, só, toque, resolve. E sai, pá, de novo. Eu desisti, falei, deixa quebrar agora, né? Quebrar, comprar outro. Vou ficar brigando com ele, porque não adianta, é o jeito dele. Eu falei, deixa, eu tô vendo a hora que bater a porta, quebrar o vidro. Eu falei, nossa. Mas tem certas coisas que a gente tem que aprender a relevar. Vai fazer o que dá mais pai e mãe. Claro, com certeza, temos que relevar mais ainda. Agora, o que Paulo ele quer dizer aqui, na verdade, é o seguinte. Quando ele diz, no verso 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele está dizendo, em primeiro lugar, o seguinte, olha, vivam em paz com todos os homens, a menos que seja completamente impossível por conta dele, não por conta de você. Se for impossível por conta da outra pessoa, percebe que a dúvida aqui não está em relação a nós, mas está em relação a outra pessoa? No que depender de nós, nós devemos fazer de tudo. Agora, se por conta do outro, não tem como ficar em paz, que seja por conta do outro, e não por conta de mim e de você. E em segundo lugar, o que ele está dizendo também é o seguinte, olha, vocês nunca devem ser a causa do problema. Que se houver problemas de relacionamentos, que seja por causa do outro. Que o conflito jamais aconteça por conta de vocês, por causa daquilo que vocês fazem, por conta da forma que vocês falam, da forma que vocês tratam as pessoas. Jamais seja por conta de você. Até onde estiver em seu poder, sobre o seu controle, que a Escritura diz, tende paz com todos. Ou seja,
que brigas não se iniciem por causa de mimimi da gente. Por conta de TPM, porque você quer, irmã, TPM não é desculpa para você tratar mal o marido e as pessoas. Não é. Ainda que hormonal você seja toda transformada. Isso não é motivo. Da mesma forma que o homem que tem, às vezes, um dia terrível no trabalho, ele não tem o direito, por conta disso, de tratar mal os seus filhos, a esposa e os irmãos quando chega em casa. Não pode. Que não seja por conta de nós, por falta de sabedoria nossa, por conta de problemas nossos. Todavia, isso significa que nós devemos, de fato, lutar pela paz a qualquer preço. Porque essa é a questão que se levanta, já estou encerrando. Devemos lutar por paz a qualquer preço. Lembrando, qual que é o contexto aqui de Romanos? Aqui Paulo, ele está ensinando a igreja de Roma. E na igreja de Roma havia diferentes membros, assim como em nossa igreja há. Para você ver como que é algo totalmente prático. Havia diferentes membros. Ali havia membros que eram do estilo bateu, levou. Falou, eu falo na cara. Bateu, eu bato de volta. Mas também tinha os membros que iam para o outro extremo, para o extremo oposto. Aqueles que podiam o mundo pegar fogo, o bombeiro está de greve, ele só queria uma rede preguiçosa para deitar e acabou. Não, o que importa é a paz a todo tempo. Aquelas pessoas totalmente fleumáticas, frias, que dão tudo por uma vida tranquila. Paulo ele não pode querer dizer que nós devemos colocar a paz antes de tudo. Sabe por quê? Senão ele estaria contradizendo o que o apóstolo Tiago diz. Tiago 3,17. A escritura vai dizer assim: a sabedoria, porém, lá do alto, a sabedoria que vem de Deus para nós. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. Percebe aqui que ele coloca pureza antes de pacífica? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ou seja, a pureza da verdade vem antes da paz. A verdade acima de tudo. Inverter essa ordem é uma armadilha terrível, terrível. É claro, devemos buscar a paz a qualquer custo naquilo que depende de nós. Mas em outras ocasiões, a hora que eu e você temos que brigar, literalmente. Não podemos deixar que pessoas más se levantem com heresias a respeito do evangelho e ficarmos calados. Paulo em 1 Coríntios ele vai dizer assim: assim como corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, a hora que eu e você temos que brigar e com objetivos. Agora, o problema da maioria dos crentes, sabe qual é? Eles gastam toda a sua energia brigando por coisas irrelevantes. E as coisas que são essenciais, eles não falam nada. Deixam quieto. Daí tá lá, porta dos fundos especial de Natal, Jesus baitola. Ah, que absurdo! Testando o Facebook, abaixo assinado, Bolsonaro faz alguma coisa. E fazem de tudo. Aí aparecem alguns pastores, hereges, enviados de Satanás, como David Leonardo, Tiago Brunet e Vitor Azevedo, e você fala alguma coisa deles, não julgueis, pastor! Consegue ver que heresias entrando e destruindo a igreja? Se você fala alguma coisa, você é um pastor divisível, você é um pastor sem amor, e esses falsos crentes, em nome da paz, dizem que nós devemos ficar calados. Esse é o tipo de briga que eu e você não devemos fugir. Daí está lá, primeiro, o pastor do banquinho, David Leonardo, você é o centro de Jesus. Começa com as heresias lá. Daí vem esse Vitor Azevedo, que eu não sei realmente a Bíblia que ele lê. Ele chega ao absurdo de dizer que ele não se sente inferior a Jesus Cristo, que nós não devemos nos sentir inferiores a ele. Ele chega ao absurdo de dizer que Jesus pecaria na pessoa de Adão. Mas e se nós falamos contra? Não, onde já se viu isso? Por que o senhor não vai para os hospitais orar para os doentes? Por que você não visita os enfermos? E nós não podemos falar dessas pessoas que estão conduzindo, mesmo que amorosamente, e com uma musiquinha bem gostosa de fundo, pessoas para o inferno. Não podemos falar contra. Não podemos dizer nada, porque daí vem o povo do paz amor, o povo do não julgueis, e diz, mas eles pelo menos estão ganhando alma. Estão ganhando almas coisa nenhuma. Estão, na verdade, conduzindo pessoas com seus pecados de uma forma confortável para o inferno. É apenas isso que eles estão fazendo. Agora, esses falsos crentes, eles sim, eles financiam esses falsos pregadores. Lembra lá o Tropa de Elite, onde
Eu acho que tem o Capitão Nascimento, ou o Tenente André, se não me engano, ele rebenta os caras na faculdade lá dizendo: é vocês playboyzinhos, que vocês que financiam esse tráfico aí. Você sabia que são esses crentes paz e amor que financiam esses pseudos pregadores? Esses homens que arrastam multidões para o inferno. E como que eles fazem isso? Não julgando, dizendo que não pode falar nada, que cada um cuida da sua vida, assim como essa moça me xingou. Olha, cuida da sua vida em vez de cuidar da vida dos outros. Esse é o tipo de briga que eu e você devemos brigar. Porque pessoas em nome do nosso Deus estão conduzindo pessoas para o abismo. É interessante que em Gálatas capítulo 2, Paulo vai dizer assim, aqui lembrando, né? Pensa um cara paz e amor. Paulo era o paz e amor. Paulo, ele escrevia firme, mas ele mesmo disse que a presença dele era fraca, desprezível. As palavras dele. A pregação dele, gente dormir, igual você dorme de vez em quando. E é interessante que Pedro, uma vez, ele começa a ter um desvio de conduta. Pedro, ele começa a se desviar do centro da verdade por conta de algumas outras pessoas. E olha o que Paulo diz. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas é Pedro, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, Jesus vem e diz assim, olha, não há mais judeu e gentil, todos somos um só povo. Né? Não precisa ficar circuncidando o gentil, não precisa negócio de carne de porco. Não, somos um povo só agora. Então, o que acontece? Pedro, ele está com as pessoas ali, com os gentios, e está tranquilo. O X-Bacon, nossa, maravilha, manda para cá, torresminho, Coca-Cola, é nós. Daí, de repente, chega Tiago e alguns judeus. O que Pedro faz? Pedro começa a dar uma saia, ó. Começa a dar um sair de fininho. Não tem nada a ver com esse povo, não. E olha o que acontece. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo da circuncisão. Ou seja, cara, o que esse judeu vai pensar se estiver com os gentios, hein? O cara tem que ficar longe deles. Ele continua. E também os demais judeus dissimularam com ele, foram enganados, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Olha que interessante. Paulo, o último dos apóstolos, vê Pedro, o pilar, aquele que teve revelação a respeito de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era o Deus. Paulo, o último. Ele diz, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Ou seja, biblicamente, Pedro começou a se desviar. Disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeu vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, daí está lá, Pedro começa a dar uma disfarçada porque chegou o povo aqui, os judeus, e Paulo diz, ô Pedro, que história que é essa? Perto de todo mundo. Que história que é essa? Perto deles você é um. Agora estão chegando o pessoal da turminha do Tiago aí, você é outro. A Maria vai com as outras. Então Pedro é repreendido por conta do seu desvio em relação à palavra. Porque ele, em prol da paz com os judeus, para ficar bem com o povinho, ele estava se desviando a respeito da verdade. Em 2 João, no versículo 10, vai dizer assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Ou seja, se alguém não traz a sã doutrina em relação ao Evangelho, que a Bíblia diz, não receba na sua casa e nem dê as boas-vindas. Jamais. O que eu e você jamais devemos fazer é comprometer a verdade do Evangelho, por conta de outros fatores. Jamais. Nós não temos o direito, porque a verdade do Evangelho não é nossa. Ela apenas foi nos passada e nós devemos repassá-la da maneira em que nos passaram. Apenas isso. Não devemos modificá-la, deixar porções de fora, devemos apenas entregá-la da maneira em que nos foi entregue. Esse era o erro de Pedro. Eu e você também temos que nos cuidar para não cair nesse erro. Mas há outra coisa de suma importância aqui que nós vemos para encerrar. Não apenas a verdade deve ser dita a qualquer custo. Sim, nós somos pessoas que seguimos a verdade do Evangelho. Mas a maneira pela qual eu e você defendemos e proclamamos a verdade é importantíssima.
Não basta apenas você dizer, olha, essa aqui é a verdade, pronto, acabou. Mas a maneira como você proclama ou defende a verdade é de suma importância. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer assim, que a verdade, que nós devemos falar a verdade em amor. Olha como que Paulo diz, fale a verdade em amor. Em outra passagem diz que Jesus Cristo ela é cheio de graça e verdade. Mas você consegue ver? A verdade sim, mas aí a graça vem na frente? Cheio de graça e verdade. Nós jamais podemos omitir a verdade, mas a verdade, se ela tiver que ofender as pessoas, e sabemos que a verdade ofende, que seja apenas e exclusivamente por conta da verdade, não por conta daquele que proclama a verdade. Se a pessoa ficar ofendida com aquilo que nós falamos, que seja exclusivamente pelo conteúdo da fala, não pela maneira que nós impomos, não pela maneira que nós escrevemos, não pela maneira com que nós nos dirigimos às outras pessoas, não por culpa nossa. É por isso que, eu acho que a maioria aqui tem redes sociais, e é bênção, é uma forma de evangelizar e de divulgar o evangelho, mas devemos tomar um cuidado danado com as palavras que nós escrevemos, porque palavras duras endurecem corações, e às vezes você tem um argumento verdadeiro, só que por conta de usar palavras duras demais, por falta de sabedoria, a sua verdade, que é a verdade de Deus, não tem o mesmo efeito que teria se você fosse um pouco mais sábio com palavras brandas, palavras mais aprazíveis. Falar em rede social é coisa fácil. Hoje em dia é muito fácil ser machão no Facebook, meu irmão. Você pode falar o que quiser, não tem seu endereço lá. A pessoa falou alguma coisa, você bloqueia. Pronto, acabou. Mas eu e você devemos pensar da seguinte maneira. Eu acho que a Rick Warren, ele tem um livro que chama assim, Em Seus Passos que Faria Jesus. E a temática do livro é mais ou menos essa. Você está num momento onde alguém fez mal para você, como nós lemos aqui. Você quer revidar. Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus daria outro tapa no meio da fuça da pessoa? Isso que você quer fazer? Essa é mais ou menos a temática do livro. Agora, aplique-se isso, por exemplo, a Instagram, WhatsApp, a Facebook. Jesus com Facebook. Como será que Jesus escreveria as coisas? Jesus era cheio de graça e verdade. Você não precisa xingar as pessoas para falar a sua verdade. Você não precisa descer o nível com palavras duras. Não estou dizendo nem palavrão, de forma alguma, né? Mas palavras duras, por exemplo. Você é um imbecil. Você é um idiota. Você é um burro. Essas palavras, elas não trazem benefícios. Ainda que o nosso argumento esteja correto. Temos que pensar na forma de falar e também na forma de escrever. Por quê? Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. A mesma resposta. Igual uma vez o irmão dizia para mim, né? Eu mandei resposta para o fulano que faltou ao culto, ele ficou bravo comigo. Eu falei, ficou por quê? Eu li a mensagem. Irmão, faltou ao culto por quê? Eu falei, cara, eu ia ficar bravo também. Eu falei, se você mandasse diferente? Paz, irmão, bom dia. Sentimos sua falta. Está tudo bem com você? Ficamos preocupados. Aconteceu alguma coisa? Você percebeu que eu falei a mesma coisa? Só que eu não fui duro. Fui com uma palavra branda, com palavras brandas para que o furor seja desviado. Não importa o meio de comunicação, principalmente pessoalmente, claro. Eu e você devemos sempre lembrar, a verdade deve ser exposta sempre em amor. Sempre em amor. É por isso que a Bíblia diz, quando você for repreender alguém, diz, pastor, vai repreender ao mais velho? Repreende como pai. Como você trata seu pai? Você fala, tá meio de longe, ô pai, desculpa. É assim. Vai repreender o mais novo como irmão. Apesar que tem uns irmãos que xingam o outro, né? Mas não é o correto. A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Olha, eu tenho 2 pastores e os 2 me repreendem de forma diferente. É uma benção os 2. Repreensão é benção pra gente. Um é mais direto. Tá errado, não faz mais. Sim, senhor. Às vezes você fica remoendo aquilo. E demora um pouco para a gente entender. Quando a pessoa chega e fala da gente, da esposa da gente, do filho da gente. É terrível. Você pensa que vocês ouvem? Eu também ouço. Também ouço. Mas tem outro pastor. O outro eu achei um pouco mais sábio. O outro, quando quer me chamar a atenção, me chama para almoçar primeiro. Faz almoço. Sobremesa. Banana frita com sorvete, canela. Ô, negócio de Deus. Termina a sobremesa, faz um cafezinho. Ai, meu Deus, que maravilha, pastor. Depois ele vem com um caderninho, com um monte de coisa para falar para mim. Ó,
Chama na chincha daí. Mas fica mais fácil de você absorver uma repreensão dessa, não fica? Fica só banana frita com sorvete, já vale a pena. Ah, tá. Amém. Usar essa tática. Eu confesso para os irmãos, eu não estou nesse nível ainda, mas vou chegar. Deus vai dar graça. Mas, se houver ofensa das nossas palavras em relação a outras pessoas, que seja exclusivamente em relação à palavra de Deus, e não por conta do mensageiro. Jamais devemos contender por nós mesmos, ficar, ai, mas o cara falou, minha reputação vai para onde? Se preocupa com a reputação de Cristo, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Agora, devemos sempre lembrar, paz de todas as formas. Mas se o problema é a reputação do nosso Deus, essa é a única situação em que você devemos brigar e não devemos nos calar, senão seremos tidos como covardes. Mas até nas brigas, lembrando que devemos fazer com sabedoria e com amor, porque Cristo era cheio de graça e de verdade. Amém, meus irmãos?